Olá a todos, eu sou Múcio Matos, sócio da Vectis Capital Solutions. Estou aqui com o Alessandro Correia, sócio e head de agro da Vectis, para a gente discutir um pouco os resultados do VCRA referente ao mês de dezembro de 2025. O fundo distribuiu 0,95 por cota, o equivalente a 119% do CDI, ou 140% do CDI, incluindo o Gross-up, considerando o deságio da cota de 37% no fechamento de mercado de dezembro. Importante ressaltar aqui que a distribuição foi abaixo do resultado do fundo, o fundo rendeu mais do que isso, em virtude da operação dos FDICs que a gente tem, né, que são um regime caixa. Então a gente aproveitou o mês de dezembro para constituir um pouco de reserva e aí linearizar a distribuição do resultado do FDIC ao longo do ano, né, que a gente recebe eles semestralmente, né? Então, se puder, Alessandro, também comentar um pouquinho como é que foi o resultado acumulado de 2025 para os nossos cotistas. Durante o ano de 2025 a gente distribuiu 11,10 por cota. Isso equivale a 17,75% de yield em relação ao preço médio de fechamento do mercado ao longo do ano, de 62,53. Se você usar o gross-up de imposto, isso daria equivalente a um yield médio de 20,88%. Em relação à cota de emissão do fundo, né, de R$ 102,00, daria 10,87% de yield, e se você usar o gross-up de impostos, daria aproximadamente 12,80% de yield. Lembrando que o CDI acumulado em 2025 foi de 14,31%. Né? Então, acho que a gente entende que, principalmente considerando o cenário do agro e tudo que aconteceu no setor, né, nos últimos 2-3 anos, né, a gente entende que foi um resultado interessante para o cotista, né, que continua apostando no VCRA. Né? A gente certamente reconhece aqui, né, os problemas que a gente tem na carteira. O nosso foco para 2026, como a gente comentou na carta, vai ser o recovery dessas operações, né, a recuperação do crédito dessas operações. Eu acho que em alguns casos a gente está mais avançado do que outros. A gente tem, né, toda a carta ali atualizada dos nossos cotistas. Em relação a dezembro, infelizmente a gente não teve muitas atualizações por conta do recesso do judiciário, né, como a gente comentou, não tem nenhum avanço jurídico ao longo desse período, mas a gente está bastante confiante aqui de que a gente ao longo do ano consegue, né, trazer boas notícias para os cotistas. E aí, como alocação, a gente continua mantendo, né, o nosso foco na diversificação, ampliando a diversificação do fundo e trazendo para dentro do fundo operações também com um aspecto um pouco mais high grade, né, que a gente vem fazendo ao longo do último semestre. A gente tem comentado isso também um pouquinho nas nossas lives aqui, até em virtude da perspectiva que a gente enxerga para o agronegócio, né, Alessandro? Então, se você puder comentar um pouquinho como é que a gente está olhando o ano de 2026 para o agro, para a gente passar uma cor para os nossos cotistas aqui, seria super interessante. Assim, a gente tem uma notícia que vai ser positiva na nossa visão aqui, que é provável, né, queda de juros da Selic, né? Isso, a expectativa de mercado é de uma queda razoável de juros ao longo do ano, até pela inflação, né, que vem dentro da meta agora, né? E, obviamente, isso seria uma notícia positiva, ajuda muito, né? Não só o agro, mas como todos os setores da economia, no sentido que você diminui a pressão financeira das dívidas. Lembrando que o Brasil é um país onde a grande maioria dos tomadores tomam dinheiro pós-fixado, ou seja, linkado ao CDI. Né? Por outro lado, né, no agronegócio, principalmente nos setores mais sazonais, ligados a grãos, principalmente, ainda é um ano de muito desafio, né? Você tem a notícia boa de menos custo financeiro em função do CDI, porém, em termos de rentabilidade, ainda é um ano de rentabilidades abaixo da média, e a gente entende que ainda vai demorar aí, pelo menos essa safra ainda, para a gente chegar numa normalização, né? Ainda existe um aperto monetário ainda grande dos bancos, né? E de dificuldade dos bancos de continuar emprestando em função dos problemas do setor, né? Então, esse aperto ainda vai continuar na nossa visão, e a melhora deve vir mais para o segundo semestre do ano que vem, desse ano, e primeiro semestre do ano que vem, para a próxima safra, né? Então, acho que esse ano é um ano de transição, né? A gente já vinha falando no ano passado que a gente não acreditava numa melhora ano passado, e demoraria mais ainda para melhorar. Esse ano é um ano de transição e a melhora deve vir mais para o ano que vem.
O que a gente enxerga, talvez, assim, tudo mais constante é isso, né? Essa é uma certa estabilidade, mas não o suficiente para a melhora do balanço das empresas, né, que vinham, né, mais alavancadas, né? Então, você olhando a perspectiva de queda de juros, alivia, né, o burden ali financeiro dentro do balanço, mas a rentabilidade não é suficiente para desalavancar essas empresas, né? Então, por isso que tem uma divergência ainda muito grande, né, nas operações aqui, nos melhores nomes com os nomes mais high yields, e tanto é que a gente continua vendo ainda uma pressão aqui de yield para essas operações, porque acaba que o mercado como um todo, né, financeiro, sejam os bancos, os alocadores de capitais, direcionam também os seus recursos para alocação nessas operações de menor risco. Então isso acaba comprimindo o spread. A gente viu no final do ano um volume um pouco menor de emissão no agronegócio, né? Então vamos ver como é que isso se comporta ao longo do primeiro trimestre. A gente vai atualizando aqui os nossos cotistas em relação a isso. Eu acho que para alocação vai ser um ano melhor, assim, do que ano passado, sem dúvida, porque achei esse efeito já vai ter passado, né? E a queda de juros, a gente já falou aqui, né? Existe uma certa correlação negativa, né? Quanto maior a taxa básica de juros, menor é o spread em geral, assim, principalmente coisas mais high grade, né? Porque meio que o que acaba dominando é mais a taxa absoluta Nominal, né? do que a relativa, né? Então, acho que para alocação, sim, com a queda de juros e esse cenário de estabilidade, acho que talvez vai ter mais chance de alocar um risco retorno melhor mesmo, né? Perfeito. Queria de novo agradecer aos nossos cotistas por toda a confiança que tiveram ao longo de 2025, desejar a todos um excelente ano e bons investimentos. Muito obrigado.